Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje com um número especial. É o episódio número 444. 444. Esse número significa alguma coisa, tipo como 666? Não, 444 significa que já gravamos muitos episódios do podcast. Exato, Sim, 444. mesmo muitos. Hoje vamos discutir se o amor é cego. A propósito O Love is Blind. A propósito do Love is Blind, uma série, um reality show, uma experiência social que já tem uns anos, da Netflix, que tem muitas versões, muitas temporadas. De países diferentes, que também é algo interessante. Sim, e nós temos estado nas últimas semanas a assistir a alguns episódios da última temporada da versão original americana e vamos discutir aqui entre nós os dois algumas das coisas que temos observado e, portanto, no fundo vamos dar a nossa opinião sobre esta cena toda. Pois é. Vamos falar sobre o conceito em si, o que é que as implicações que tem, o que podemos aprender, o que não gostamos tanto, o que gostamos Vamos mais. falar sobre dating. Vamos falar sobre dating. Temos umas ideias novas. Sim, vamos falar sobre aplicações de encontros, etc. Acho que vamos ter aqui um bom episódio de verão. Um bom episódio de verão com alguma leveza e diversão. E no final ver se chegamos a alguma conclusão sobre a premissa do programa, não é? Se o amor é cego ou não. Yeah. Vamos lá ver. Isso. Vamos a isso? Vamos. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, nós nos últimos dias temos andado a seguir uma série, ou uma temporada, de um reality show Da Netflix. Uma experiência social, como lhe chamam, o Love is Blind, que é um conceito que já tem uns anos, nós já tínhamos visto uma ou duas temporadas anteriores. Eu acho que esta é a edição americana, que é a original, mas depois apareceram muitas edições que dá para ver no Netflix. De vários países. No Brasil, na Argentina, há uma série. UK. Sim, há uma série de países onde se utilizou este. Love is Blind, Suécia também. Sim. E imagino, ainda não há um Love is Blind Portugal, mas eu acho que seria bastante interessante. Estou curioso para ver isso em ação. Deve ser uma questão de tempo. Sim. Para quem conhece o conceito ou já assistiu, é muito fácil de entender e de seguir aqui a nossa conversa, mas talvez, imaginando que algumas pessoas não conhecem o conceito, possamos rapidamente explicar como é a experiência. Nesta temporada, pelo menos que nós estivemos a ver, que é uma temporada gravada em Minnesota, né, nos Estados Unidos, inicialmente há 16 homens e 16 mulheres, portanto, neste aspecto é uma série muito heteronormativa. Há 16 homens. Embora haja revelações. Sim, às vezes, sim. Mas há 16 homens e 16 mulheres. E o objetivo ou a intenção de cada um deles é encontrar o seu par, encontrar o seu match, encontrar alguém com quem casar. Não é? E as pessoas têm dates, têm encontros, um para um, com as pessoas do sexo oposto e vão ali vão conversando com um, depois com outro, depois com outro, e dia para dia vão afinando, dizer, olha, esta pessoa interessa-me, esta pessoa não, e vão desenvolvendo relações. Aqui a grande circunstância é que as pessoas durante este processo nunca se veem. Portanto, elas estão dentro de umas câmaras, não é? Nos quartinhos. Nos quartos, onde tem uma pessoa do outro lado, conversam livremente durante algum tempo, mas nunca se veem. Tomam muitas notas, certo. Não têm telemóveis durante a experiência. Certo, exato. E, portanto, conversam muito, refletem muito, mas nunca veem as outras pessoas. E não só não veem, como elas estão impedidas pela produção do programa de darem dicas sobre o seu aspecto, de falarem
da altura que têm, do peso que têm, Da raça. Da raça. Portanto, elas estão impedidas de falar sobre isso. Sobre aspectos físicos. Sobre o aspecto. Portanto, podem falar totalmente sobre os aspectos emocionais, sentimentais, mentais, as memórias, as intenções, as necessidades, as opiniões, tudo e mais alguma coisa menos sobre o seu corpo. Porque ali o objetivo é, de facto, pôr à prova esta premissa de que o amor é cego, não é? De que não é o aspecto da outra pessoa que é relevante ou não é a coisa mais relevante e, portanto, testar o que é que acontece quando as pessoas se interessam umas pelas outras por aquilo que transmitem, que comunicam, que contam e focarem-se mais em como é que esta pessoa me faz sentir quando eu estou a conversar com ela e não tanto como é que esta pessoa me faz sentir quando eu estou a olhar para ela ou lhe estou a tocar, não é? Porque são sentidos, não é? Ficas só com a audição, não é? Retiras a visão, retiras o tato, retiras o olfato, não é? Retiras tudo e ficas só com a audição. Portanto, eu só ouço esta pessoa. É. E enquanto experiência social é bastante interessante e há certos acontecimentos que tendem a repetir-se e era sobre eles que eu gostava de falar um bocadinho contigo, porque nos dá aqui assim uma série de insights sobre este maravilhoso mundo do dating e da formação de relacionamentos. Já agora, para explicar o conceito, pois num prazo máximo de 10 dias, as pessoas ou encontram ali um match e pedem em casamento. Por alguma razão é sempre os homens. Eu só acho que uma vez é que vimos uma mulher. Só uma vez é que vimos uma mulher a dar esse passo. É engraçado como os papéis de género nesse aspecto continuam muito marcados. Super marcados. É ele que pede e que tem um anel e depois, se houver ali um match, se a outra pessoa disser que sim, então depois eles passam para a parte seguinte do programa, em que se vêem pela primeira vez. Sim, tem um encontro breve. É um momento assim muito estudado, muito coreografado, estão ali todos apraltados e vê-se, não é? E nós temos a possibilidade de entrar ali naquele momento que é primeira reação. A primeira reação, que é estou super apaixonado por esta pessoa, quero casar com ela, mas nunca a vi, não é? E portanto depois há aquele primeiro encontro, que de facto é difícil imaginar o que é estar naquela posição, não é? A ver pela primeira vez alguém por quem tu estás muito apaixonado, mas que não fazes a mínima ideia de como é. E depois, a seguir, fazem alguns dias uma espécie de lua de mel, não é? Vão para fora, é sempre assim um sítio mais ou menos exótico, um sítio de férias, onde passam alguns dias juntos, não é? Dormem juntos, estão num hotel. Têm a experiência juntos. Depois voltam para a sua cidade de origem, onde vivem juntos durante 3 ou 4 semanas, até à data do casamento. Depois têm a possibilidade de ir conhecer as famílias ou os amigos, pronto, e também têm a possibilidade de começar a ter os primeiros desencontros, não é? E depois, no final desse processo, vão decidir se querem ou não, de facto, casar-se com aquela pessoa. Não é? E depois casam-se, se acharem que sim. Se acharem que sim. Sim. Se acharem que sim. Achas que expliquei bem o conceito? Eu acho que explicaste todo o conceito muito direitinho. Boa. E então, antes de mais, deixa-me perguntar, o amor é cego? Cego neste sentido de... eu não preciso de ver a outra pessoa para me apaixonar por ela. E independentemente do que eu vier a ver a seguir, o que interessa é aquele sentimento que se gerou originalmente. Ou isto é uma ilusão? Eu acho que é uma ilusão. Sendo que eu acho que o aspecto físico vai sempre contar de alguma forma. Eu acho que não conseguimos fugir disso. Agora, acho que todos também tivemos a experiência em que podemos ver alguém que achamos super atraente, mas ao ficar a conhecer a pessoa perde essa piada. Às vezes muito rápido. Às vezes muito rápido. E ao contrário também, alguém que se calhar assim a primeira não nos ia atrair assim muito, mas com o passar do tempo, conhecendo a pessoa, a atração cresce. E às vezes até pode ser muito rápido isso. Começas a falar com alguém e há qualquer coisa que conecta-te, desperta. Não é? Às vezes ouvimos pessoas a dizer, aquela pessoa nem faz o meu género, mas... Começamos a falar e imediatamente sentimos atraído. Assim. Portanto, acho que é aqui uma dinâmica entre as duas coisas e uma coisa pode reforçar a outra ou diminuir também.
Portanto, eu acho que aqui o que é curioso, que acontece de alguma forma, porque às vezes vemos pessoas que, né, no programa, que ficam super apaixonadas, não se veem, mas depois, quando se veem, ambos ou um deles, efetivamente não se liga ao aspecto físico. Isso fica muito óbvio em alguns casais, né? Sendo que com o tempo também pode ser reforçado outra vez, ou diminuído. Mas aí o que determina é a ligação que criam, né? Sabes o que é que eu observo mais? Até, porque, claro que há ali aquele momento de ver. Eu lembro-me numa temporada que nós vimos há uns anos, não sei se durante a altura do confinamento, lembro-me de uma rapariga que estava assim bastante apaixonada por ele e ela gostava de homens altos e ele era baixinho. E eu lembro-me a cara dela quando ele aparece, era quase que ela dizia de desilusão, e depois ela andou ali durante as semanas seguintes a arranjar argumentos para afinal ele não é bem o que eu pensava. Mas eu acho que tinha só a ver com a altura. Aquilo foi tipo um turn-off total. Sim, eu acho que infelizmente, acho que posso dizer infelizmente, o amor não é cego. E acho que nas outras temporadas que nós vimos de outros tempos, mostrou-se isso. Acho que confirma-se que não é. Mas o que eu ia dizer era que o que eu observo é que, e isto acho que pode ser interessante para quem nos está a ouvir, né? Refletir sobre as suas próprias experiências quando estão a conhecer alguém e também refletirem sobre as experiências que veem os outros à sua volta a ter. Que é aquele primeiro, o olhar à distância, pode ser muito importante, porque tu imediatamente podes sentir, olha, esta pessoa atrai-me, as formas do seu corpo atrai-me, as feições atrai-me. Mas há uma coisa que eu acho que ainda é mais importante, que é a primeira vez que as pessoas se tocam, se abraçam, se sentem, se cheiram, porque há pessoas que têm, por exemplo, quando estão naquelas câmaras, estão um bocadinho, estão protegidas, não é? Só têm a voz e, por exemplo, transmitem até uma certa autoconfiança, um certo relaxamento, um certo bem-estar, que depois desaparece totalmente quando estão presencialmente. De repente transformam-se em pessoas mais inseguras ou um bocadinho mais... Isso é igual, isso é um dos problemas com os dating apps também, certo. Não é? Desta cena de conversamos só por mensagem, trocamos mensagens, e depois há uma desilusão muito grande. Só que aí até normalmente vê-se fotografias também, sim, não é? Sim. Só que depois a pessoa não corresponde, porque há algo que acontece na relação física, certo. Não é? Mas o que eu noto mais que às vezes me pode surpreender a mim, se alguém que eu conheci, não precisa de ser no contexto de dating, não é? Claro. Pode ser às vezes até num contexto puramente profissional, mas alguém com quem tu começaste a falar à distância, através de mensagens ou através de e-mails. Ou telefone até, né? Okay. E depois a diferença que pode ocorrer entre esse tipo de encontros e um encontro físico presencial. Uma das coisas que eu noto é isto, há pessoas que têm facilidade em projetar uma imagem de eu estou confiante, eu estou descontraído, eu estou calmo, mas depois presencialmente há uma tensão, há uma insegurança, há uma ausência de relaxamento e às vezes isso é um bocadinho surpreendente. É curioso não é? Porque o que parece é que é uma coisa que se vê muito ali nestes encontros que eles têm naqueles quartinhos, naquelas câmaras, é a vulnerabilidade com a qual conseguem estar lá. Quando eu não estou a ser vista ou visto... É mais fácil ser vulnerável? Estou a ser visto, mas não pelos olhos, certo. Né? Consigo mostrar. Certo. Mas quando a pessoa está à minha frente, já não nota-se isso. Na grande maioria dos encontros há um grande constrangimento quando se encontram. A conversa já não flui como fluía nas câmaras, nos pods, como eles dizem. Eu acho que nós todos percebemos a diferença que é, para cada um de nós, ou que pode ser, falar com alguém ao telefone ou quando fazes uma videochamada e tens a câmara ligada. Há alguma coisa que muda, não é? Claro. Sim. Muitas vezes, tu quando estás só a falar ao telefone, até podes estar a ter, por exemplo, uma conversa difícil, mas estás mais confortável, estás no teu espaço, estás sentada no sofá, não estás a olhar para a tua roupa, podes fazer caretas, não é?
e de repente estás ali e sentes-te observado. Claro que eles ali continuam a sentir-se observados porque estão a ser filmados, não é? Claro, há muito constrangimento vem disso, só que ainda estão a ser observados o tempo todo. Não é? Mas é curioso o que é que fica a refletir sobre? O que é que entra aqui em jogo? Porque é que se torna mais difícil quando estamos juntos fisicamente do que quando estamos só por mensagens ou por voz? Eu acho que nós temos um medo quase existencial de rejeição, não é? O medo de não sermos amados e não sermos suficientes. E quando eu estou a falar contigo, por exemplo, aqui, agora, há muitas coisas que... Há múltiplos canais em que eu posso ser rejeitado. Tu podes não gostar do meu aspecto, podes não gostar daquilo que eu digo, podes não gostar do meu tom de voz, podes não gostar da forma como eu utilizo o meu corpo em movimento, podes não gostar do teu cheiro. Podes não gostar do meu cheiro. Há muitas coisas, há múltiplas razões para tu me rejeitares. Quando nós estamos só a falar ao telefone... Só por mensagem. Ou só por mensagem, é mais o conteúdo. Ou só pelo telefone também pode ser o meu tom de voz, que é muito importante. Mas é mais fácil eu concentrar-me, que deixa-me dizer as coisas certas. Deixa-me dizer coisas que, em princípio, a minha vai aceitar bem. Ou deixa-me focar aqui um bocadinho mais no meu tom de voz. Não é? Tenho mais controle sobre a situação. Principalmente ali naquele programa, eu noto que alguns homens, quando falam, têm assim, sabes, aquele tom de voz. E algumas mulheres ficam só assim. Sim, é quase tu percebes que isto é um jogo, é um jogo de sedução, não é? Mas aquilo, de facto, é um jogo de sedução. O que eu acho interessante ali é que, como tu não tens o aspecto visual para te distrair, e também eles são incentivados pela produção do programa através de certos jogos, de perguntas que eles têm. Eu não estou só a conhecer esta pessoa socialmente, eu estou a conhecer esta pessoa com o intuito de decidir se vou ou não escolhê-la para depois morar com ela, dormir com ela, casar com ela. Portanto, as perguntas começam a ser mais profundas, não é? Quero saber mais sobre os teus valores, sobre a tua família, sobre a tua história, sobre as tuas inseguranças, sobre os teus objetivos. E é muito comum eles estarem a partilhar que, olha, eu estou a ter uma conversa contigo que não te conheço e que nunca te vi, estou a ter conversas contigo muito mais íntimas e profundas do que eu tive, por exemplo, com pessoas com quem namorei durante anos. Não é? E isso é interessante. Nós já vimos nesta temporada, para já pelo menos não, que ainda não a acabamos totalmente, mas noutras em que, quando houve falhas na comunicação, as pessoas escolheram ficar a falar, cada um do lado de uma porta, não é? Um para um lado, fecharam e tiveram a conversar sem se verem. E estava aqui a pensar que era para voltarem àquele... Para voltarem àquela, não é? Para conseguirem falar. Será que isso é uma estratégia que se pode utilizar às vezes, quando as conversas são difíceis? Eu acho que pode ser, embora naqueles casais aquilo é uma âncora para eles, porque foi assim que a relação começou, não é? Por exemplo, eu noto que noutras situações uma conversa difícil, para alguns casais, torna-se mais fácil se nos estivermos a tocar. Se estivermos com as mãos dadas ou se houver contacto físico. Para outros não, isso não seria toda uma boa estratégia. Mas acho que pode ser diferente de relação para a relação. Bom, ali há um aspecto que tu sabes que eu tenho comentado muito ao longo do programa, que eu acho muito curioso, que é... não sei se é só o incentivo de estás num programa de televisão, mas parece que alguns sentimentos e algumas generalizações são ingênuas e precipitadas. Que é, ao fim de 4 ou 5 conversas, estou a dizer, eu acho que me estou a apaixonar por ti e tu és a pessoa mais incrível que eu já conheci. E és tão generosa. És tão generosa, és tão aberta, és tão inteligente, és tão não sei o quê. E eu disse, ok. Eu para chegar a essa conclusão, e até me faz lembrar um pouco aquele episódio que nós gravamos aqui há poucas semanas sobre o love bombing. Parece que estou a fazer love bombing, porque mas eu acho que eles estão a ser... na maior parte dos casos, estão a ser genuínos, que eu estou genuinamente a achar isto sobre a outra pessoa. Só que é genuinamente ingênuo, porque se nós formos à nossa história de vida, não é? Quando é que eu sei que eu posso realmente confiar em alguém? Quando é que eu sei que, olha, eu tenho a certeza que tu vais estar sempre lá para mim? Tenho a certeza porque já passamos por situações difíceis,
não é? E tu estiveste lá para mim, porque passamos por situações onde eu, por exemplo, te decepcionei e mesmo assim tu estavas lá para mim, ou tu viste-me com ausência total de recursos e estavas lá para mim, ou seja, eu posso confiar. Agora, como é que eu confio em alguém só porque tive algumas conversas atrás de uma parede? É interessante chegar a esse ponto, não é? Acho bastante interessante isso. Eu acho que não é único para esta situação, né? Acho que essa sensação faz muito parte desta, o apaixonar-se inicialmente. E é efetivamente muito ingênuo e cria muitas expectativas e depois tendemos a ficar muito desiludidos. Será que nós devíamos ver a série sem a ver? Sabes, só ouvir? Porque eu estou a dizer isto porque eu até mais que uma vez digo assim, Mia, se tivesses que escolher um destes homens, quem é que tu escolhias? Só que tu não estás no lugar daquelas mulheres, porque tu estás a vê-los, não é? Portanto, tu ficas totalmente condicionada. Totalmente condicionada por isso, não é? Eu sinto esse condicionamento total em mim quando estou a olhar para aquelas pessoas. Tinha que as ouvir só. Mas também temos aqui os podcasts como um exemplo, né? Porque hoje em dia o podcast, entre aspas, tem de ser também gravado em Mas vídeo. há pessoas que eu ouço no podcast e que nunca vi, não é? Certo, é que eu ia dizer, eu nunca vejo, eu pessoalmente, há muitos anos que só ouço podcasts. Sim. Depois, quando as vejo, as pessoas não têm nada a ver com aquilo com o que tu imaginaste. Tinha imaginado. Mas isso altera, mas depois quando vês a pessoa, isso altera alguma coisa. Mas eu não me costumo apaixonar pelas pessoas quando tudo bem, mas altera alguma coisa na tua percepção? Não sei, se calhar altera. Não estava a lembrar de que há uma que tem assim eu pensava que ela era assim um mulherão, assim, uma mulher assim, que ela é autora e escritora e assim, e faz teatro e tal, e ela era assim, o aspecto físico dela é muito de menininha, assim, muito girinha, muito pequenina, mas foi mais uma questão de surpresa. Não sei o que é que se alterou alguma coisa na realidade. Mas é curioso como a nossa mente cria sempre uma imagem, né? Nós também temos tido essa experiência de pessoas que nos ouvem e depois nos veem e há aqui há coisas a nossa percepção tem que se adaptar de alguma forma, né? Voltando ao Love is Blind, porque eu fiquei com vontade de falar contigo sobre isto porque nós temos estado a ver a série e às vezes comentamos um bocadinho, mas estamos sobretudo a ver, não é? Para cá tivemos um momento espetacular quando o nosso filho mais novo se sentou um pouco ao nosso lado a ver e eu até disse, esta foi a minha parte favorita da série, foram os comentários dele, porque ele sentou-se assim sem grande enquadramento e houve um destes casais que se foi formando e que ainda estavam lá nas tais câmaras, nunca se tinham visto e já estavam mesmo a chegar, aquilo já seria quase o último dia, eles basicamente estavam a decidir se vamos nos casar ou a experiência fica por aqui e dizemos adeus. Basicamente ela estava à espera que ele decidisse que se ia pedir lá em Ela estava à espera e ela já tinha decidido que sim, mas ele estava ali com uma série de reservas que tinha a ver com o estilo de o estilo de vínculo, de ser evitante, ele estava ali com uma série de questões. E houve uma altura em que ele lhe perguntou assim, mas há alguma coisa que eu possa fazer para tu te sentires melhor? E ela disse, sim. E ele perguntou-lhe, há alguma coisa que eu possa fazer para te sentires melhor? E ela do outro lado disse, sim, eu não quero falar sobre a pessoa X. Eles estavam a falar sobre uma terceira pessoa. Eu não quero falar sobre a pessoa X. E ele disse, sim, mas eu estou a falar sobre ele porque eu acho que ele tem razão e não sei o quê. E o nosso filho disse assim, o que é que este gajo está a fazer? O que é que este gajo está a fazer? Então vai lá que eu vou dizer que não quer falar sobre isso. E ele continua a falar sobre isso. Tipo, para ele sentou-se, foi muito óbvio que isto não vai correr bem, não é? Porque ele não está... Ele está a dizer, eu estou aqui para te ajudar, mas na realidade não estou, porque estou na minha cena. Não é? E achei isso delicioso. Mas o que eu ia dizer era que eu fico um pouco frustrado e gostava, provavelmente algumas pessoas que
estão a ouvir o podcast já viram alguma edição do Love is Blind, porque já houve tantas e, portanto, podem ter aqui também comentários interessantes para fazer e para nos enviar, porque eu estou curioso sobre como é que as pessoas olham para este programa. Porque a mim, nesta fase da minha vida, pelo menos, há uma coisa que me deixa muito frustrado neste programa. É que, e não sei se é igual nas outras versões, do Brasil, ou da Argentina, ou da Espanha, acho que vou ter que espreitar a outras para perceber se é assim. Mas há uma coisa que me deixa frustrado, que é, isto são pessoas, normalmente, nos 20 e muitos, 30 e tal, até 35, até 35, 36, é mais ou menos assim o espectro de idade que está ali presente. E estas, claro que elas foram selecionadas para ir ao programa, portanto, nós não sabemos exatamente quais são os filtros que a produção utiliza para escolher estas pessoas, mas elas chegam ali totalmente imbuídas daqueles clichês todos do amor romântico, do encontrar a alma gêmea e o parceiro para a vida, e do voltar sempre ao teu lado, e tu vais ser a minha companheira, ou o meu companheiro, para todas as coisas, e aquilo é tão... É assim uma coisa meio hollywoodesca, sabes? Estar à espera de que eu vou encontrar alguém e vou viver um romance tipo... os filmes. Tipo comédia romântica de Hollywood, em que vai ter assim uns momentos daquele amor embasbacado, sabes? Tu és tudo para mim. E... a mim, essas ideias parecem-me tão desfasadas daquilo que são as relações reais, honestas, e entre Só isso entre que estraga, no geral, né? Esse é um grande... Eu acho que isto é mesmo um grande problema, que há um desfazamento muito, muito forte entre a expectativa e a realidade. E parece que há uma recusa de admitir que a realidade não é assim tão cor-de-rosa. Que temos muita gente que tem dificuldade. Como eu costumo dizer da infância, não é? De uma infância feliz, faz parte conflitos, lágrimas, frustração, raiva, angústia, tudo faz parte de uma infância feliz. Tal como também faz parte de uma relação íntima, um casamento feliz. Um casamento feliz tem desentendimentos, tem mal-entendimentos, tem discussões, tem raiva, tem a tristeza. Uma relação feliz tem isto tudo. Mas não é... E acho que temos pouca resistência. Talvez porque nos saudaram muito das nossas... ou julgaram-nos quando sentimos essas emoções muito, vou dizer que são negativas, ou tentaram nos salvar delas. Ou seja, temos pouca resiliência, pouca resistência e pouca confiança esta emoção tem um início, meio e fim. E não confio nisso. E quando essas coisas começam a surgir na relação, eu não tenho uma experiência que me diz isto é seguro. É seguro eu ficar zangada com o Pedro. É seguro o Pedro ficar zangado comigo. Porque eles, aliás, às vezes tentam antecipar um pouco isso e dizer, mas como é que vai ser quando nós nos desentendemos? Não, nós vamos comunicar e eu vou estar lá sempre para ti. Tens que garantir... mas nesta edição há uma rapariga que é muito consciente, não é? Que até disse, eu não te posso prometer isso, não é? Só que o que é que ele fez? E ele assustou-se completamente. Sim, ela era a pessoa mais consciente. Também era alguém que tinha sido assim uma grande sobrevivente de trauma. Certo. Não é? E tinha feito muito trabalho terapêutico. Era uma pessoa que era, sem dúvida, ali a pessoa mais consciente. Não é? Aliás, nós logo no início, quando eles começaram a desenvolver aquela relação, nós ambos achamos que ela é demasiado madura para ele, forte. Madura para ele, não é? E ele vai se assustar com esta maturidade toda, não é? Mas eu acho mesmo interessante. Eu às vezes dou por mim a olhar para aquele programa e a pensar, eu que nem sou assim, que nem sou uma pessoa que na minha vida procuro deliberadamente muito a diferença. Mas ali naquele programa faz-me falta a diferença,
Sabe? Faz-me falta alguém que não está neste mundo sabes, de Hollywood, da alma gêmea, do amor. Faz-me alguém, falta alguém assim mais real? é mais real. Eu acho que as pessoas ali, elas enraizado. Sim, alguém, por exemplo, nós ali não observamos. Eu ponho-me a pensar, não é? Claro, o que é que seria se eu fosse àquele programa, não é? Para já tinham que fazer um programa com pessoas onde desse para um homem de 50 anos ir. mas se eu estivesse naquele lugar, eu, por um lado, digo assim, pá, ok, eu tenho aqui estratégias de comunicação que se eu quiser usá-las deliberadamente para me mostrar como alguém, pá, que está aqui para te servir e para te ajudar. Se eu me quiser transformar em alguém apetecível, acho que posso ir buscar as minhas técnicas da hipnose e criar isso até... Acho que conseguiria criar isso com muitas pessoas. Só que eu estava a pensar, se eu realmente estivesse nesta posição de eu quero encontrar aqui alguém com quem possa passar a minha vida toda, se eu estivesse nessa posição, eu vou ter que provocar aqui um bocado isto. Eu vou ter que criar condições para nós realmente nos chatearmos já. Sabes? Vou ter que às vezes ir buscar coisas dentro de mim que sejam honestas, não é inventar razões para nos chatearmos, mas que em honestidade ir trazendo coisas para a conversa que nos possam permitir nós chatear-nos, para haver energia, haver dinâmica, sabes? Dizer assim, pá, não concordo com isso que tu disseste, ou, pá, hoje estás um bocado chata, sabes? Pá, não sei, qualquer coisa. Que eu realmente estivesse a pensar e a sentir, sem ser bruto, porque isso também não era mostrar-me como eu sou, porque eu não sou bruto, mas que criasse mais energia, mais dinâmica, que não fosse só aquela cena... Assim, se calhar há pessoas lá que fazem isso, porque a verdade também é que eles não me mostram todos. Tem ali umas figuras que estão lá, mas a gente não então aquilo se são 16 homens e 16 mulheres, são 32 participantes. Nós vimos para aí 15 ou 16. Há ali metade que nós nem sequer sabemos. Estão lá nem sabemos como é que se chama. Quarters, estão lá nos juntos e depois... Se calhar há coisas espetaculares que acontecem. Isso mexe muito comigo. Estão ali, depois passam, até às vezes... Passam o nome e a profissão da pessoa assim muito... Sim, mas quase não tens tempo a ler. E nunca os vês ali. É curioso. Deve ser uma desilusão muito grande participares num programa desses e depois não te mostram. Não sei, ou então se calhar disseste coisas das quais depois te vais arrepender e dizes, olha, ainda bem que isto não passou. Realmente. Mas sim, acho que falta assim um reality check. Embora tentem ali fazer isso, mas acho que em geral há muita imaturidade relacionada. Também há uma coisa muito artificial, não é? Que se tu te imaginares, estás num date, mas que está a ser filmado, o facto de saberes que está a ser filmado e que depois isto potencialmente vai acabar num programa de televisão, no Netflix, a ser visto no mundo inteiro, incluindo as pessoas que te conhecem da tua família, que depois vão ver, olha, saiu agora a cena que está lá a minha, vamos ver. Nós tivemos isso é um filtro muito grande. Sim, não é? Nós tivemos assim uma mini experiência dessas quando fizemos parte do casamento marcado. Né? Quando estávamos lá sim, mas não éramos, e nós não éramos os protagonistas. Não éramos protagonistas, não é? Não. Se eu fosse um protagonista, claro que por muito que eu me procurasse abstrair do que está aqui a acontecer à minha volta e que me quisesse realmente conectar com esta pessoa, que era o que eu procurava fazer no meu papel lá de coach, mas se eu fosse um protagonista, ok, acho que ia ser um pouco difícil. Portanto... Eu às vezes pergunto-me como é que nós não sabemos que tipo de apoio os participantes têm, mas se houvesse, não é, um bocado como o nosso papel estava lá no casamento marcado, ou como está no Casados à Primeira Vista, como é que seriam, se pudessem ali nesse programa falar com alguém sobre os dates, não é? Porque esse foi o nosso papel no casamento marcado, nós ajudávamos as pessoas a desconstruir os dates que tiveram e preparar os dates que iam ter. Não é? Aqui não há esse, não, pelo menos não nas câmaras a filmar, não há essa
não é esse elemento do programa. Vamos ter que fazer um Love is Blind Portugal, mas versão sem câmaras. Só mesmo experiência social, em que as pessoas não sentem esse constrangimento, não me estão aqui a filmar e a gravar tudo o que eu digo. Eu estou a procurar criar uma relação real com alguém que está do outro lado e depois vou falar com alguém para reportar como é que foi a minha experiência, o que é que eu aprendi, preparar um date seguinte e depois chegar ao final, tomar uma decisão e conhecer a pessoa e tu aprendes sobre aquilo não a partir do que é filmado, mas a partir do que é reportado pela pessoa, a sua experiência interna, ok? Isso era interessante. Claro que ninguém te ia dar dinheiro para isso porque o dinheiro é gerado pelo facto de estás a filmar, ok? Portanto, tive uma ideia e acabei com ela logo a seguir. Mas isso pode ser não estava aqui a pensar, porque eu ouço muita gente que está no mundo de dating a queixarem-se das apps. Até ouvi uma entrevista com Esther Perel no outro dia, que achei muita piada também, e estavam a falar muito sobre isso, que as pessoas estão fartas do swipe. Do swipe e não sei o quê, e depois as pessoas não respondem, mandas uma mensagem e não há uma resposta. Né? Só que também eu vejo, e acho que está alinhada com o Esther Perel estava a dizer, que as pessoas estão a assumir pouca responsabilidade por isso. Né? Não estão só a queixar, estavam a dar exemplo de um senhor, um rapaz, que tinha fez 2 milhões de swipes. 2 milhões de swipes e acabou por fazer um date, não foi? Foi. Um date, tem algumas conversas, mas só teve um único date. E a Esther estava a dizer que ela, no fundo, era no Diary of a CEO, e o Stephen Bartlett, ela queria falar um bocadinho da problemática disto e coitadinho do homem, mas ela virou um bocadinho a cena disso. Mas quantas horas é que ele teve que passar nas apps para fazer 2 milhões de swipes? Que outras coisas é que ele podia ter feito durante aquelas horas todas? Em vez de estar a conhecer pessoas, não sei. E depois também olharam para as fotografias que ele tinha no perfil e ela até se riu e disse: ele tem a fotografia do peixe grande, não é dele ter ele. Portanto, ela também, no fundo, estava-nos a dizer um bocadinho ali que, olha, as fotografias que colocas ali interessam, ou seja, love is not blind, né? E pronto, fiquei a pensar muito nisso, porque é o pacote que conta, é tudo que conta, mas podemos utilizar cada passo ao nosso favor. Não é? E se calhar não é mau de ir do dating, estamos a trocar mensagens, em vez de irmos logo para um date presencial, podemos marcar um telefonema e falar, e termos uns dates por telefone primeiro, sei lá, podem ser uma alternativa. Assim que para ter um build-up diferente e não é porque depois as pessoas vão logo para o date e é logo ir para a cama. Mas isto vai tocar sempre nas questões do desenvolvimento pessoal, claro. Não é? Que é, eu muitas vezes estou à procura de uma coisa fora, não é? Mas eu internamente sinto-me inseguro, sinto-me sem valor, sinto-me insuficiente, não é? E essas são a razão pela qual eu quero ter as experiências fora é para conseguir suprir essa necessidade de gostar de mim e de me sentir valioso, não é? Mas o começar por aí normalmente é uma estratégia melhor. Sim. Algum pensamento final sobre aqui o Love is Blind? Se calhar algumas pessoas estão-nos a ouvir e ficaram com vontade de ir assistir à série. Eu acho que é efetivamente interessante ver, porque acho que torna-se muito óbvio, claro, de uma forma talvez um bocado extrema em alguns casos, os jogos que jogamos, né? Em vez de sermos realmente autênticos e mais honestos e vulneráveis. Isso, acho que é interessante essa reflexão, é interessante ver como isso. Como experiência social televisiva é das mais interessantes que se fazem, porque nos dá para nós refletirmos sobre a nossa própria forma de comunicar e de estabelecer relação com os outros através daquilo que dizemos, das perguntas que fazemos, dos temas que abordamos. Não é? Acho que uma das coisas que aquele programa, aquele formato ajuda é a refletirmos sobre a quantidade de tempo que falamos e exprimimos opiniões e damos informação
versus a quantidade de tempo em que fazemos perguntas e ouvimos e escutamos. Porque como não dá para tu veres, né? Se uma pessoa falar muito mais que a outra, fica muito óbvio. Ou se uma pessoa nunca faz perguntas. Se eu não fizer perguntas, nunca passa a bola para o outro lado. Então esses desequilíbrios ficam mais óbvios ali, acho eu. Mas como as pessoas não podem jogar com os seus looks, né? Com o seu aspecto físico ali, têm que se tornar mais interessantes. Certo. Né? Para conseguirem ganhar o interesse de alguém, têm que ser interessantes. E isso é algo que nós já falámos antes, e isso fica muito óbvio aqui neste formato, porque se eu não é, a única coisa que tenho é a minha voz e a qualidade da minha comunicação, a qualidade das coisas que eu partilho. É? Isso acho que torna-se... E realmente isso vê-se depois, aquelas pessoas que conseguem ter um discurso e uma comunicação mais interessante, eles têm mais pessoas interessadas. Também. Sim. Ou seja, o nome real do programa devia ser Love is Blind, só que não. Porque é a conclusão que se chega no final. O processo em si, ele é bastante interessante e acho que nos dá aqui umas dicas de como nós nos podemos relacionar com outras pessoas no contexto amoroso, mas também no contexto social, quando, olha, quero ter mais amigos ou quero ter melhores relações no local de trabalho. Acho que o programa nos ajuda a refletir sobre as estratégias que nós utilizamos para nos mostrarmos tal como somos e para aprendermos com os outros, porque essa é a razão de ser dos relacionamentos, não é? E acho que pode ser uma... Eu gostei da minha ideia de marcar um phone date primeiro. Que assim é mais fácil percebermos o que é interessante ou não. E eu gostei da ideia de, quando a Netflix fizeram uma Love is Blind Portugal, de criar uma inovação e ter também pessoas a conversarem um bocadinho com os participantes para eles terem ainda mais insights e refletirem mais sobre a experiência e dessa forma também poderem ser ainda melhores a criar relacionamentos. Também uma coisa que se vê, e que isso ajudaria esse elemento do programa, é que às vezes te criam continuam a criar grandes histórias sobre aquilo que disse. Ele disse uma coisinha pequenina e a pessoa do outro lado já está a criar um grande drama à volta daquilo. Em vez de só esclarecer. Isso também torna-se bastante óbvio às vezes. Boa. Se quiserem e tiverem um pouco de tempo, talvez durante as férias, e espreitarem este programa, depois digam-nos o que é que acharam. Ficamos curiosos para saber se vocês acham que o amor é cego. Love is blind. Também se torna engraçado, não é? Ver em conjunto, porque depois estamos ali sempre a tentar adivinhar quais são os casais que vão durar e quais não vão durar. Mas isso é este programa. Eu pessoalmente achei piada quando os nossos filhos apanharam ali um bocadinho connosco, porque também é uma oportunidade de falar sobre relacionamentos com jovens e adolescentes. Também o que não acho piada é essa heteronormatividade, heteromonormatividade e a divisão do homem e mulheres, de que o homem que pede em casamento, os papéis de género, muitas salvaguardas em relação a é um programa para pessoas onde eles escolhem pessoas heterossexuais, monogâmicas, isso está assim muito estabelecido. Mas que querem mesmo casar e que então acreditam muito na família, muito tradicional, no fundo. O programa seria muito mais engraçado, divertido, curioso, surpreendente se brincasse com essas dimensões todas. Mas, seria bastante complexo. Bastante complexo, por isso aqui ia ter piada. Bom, Ami, olha, vamos acabar de ver a série e quem sabe num dos próximos episódios aqui do podcast ainda voltamos a este assunto, está bem? Obrigada. Obrigado. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida